queria pensar alguma coisa diferente que de fato agregasse pro paciente. Se você não tá ali para servir, se você não olhar o lado do paciente, o seu resultado vai ser ruim. Eu sempre tive na minha cabeça algo, o que eu gosto e qual era o meu grande prazer dentro da medicina e minha utilidade naquele momento. Então tem que ser alguma coisa que você se sente confortável, que você se sente chamado. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao AceleraMed, o podcast. Aqui nesse podcast a gente fala sobre carreira e negócios com o objetivo de acelerar os seus resultados fora do plantão. Meu nome é Camila Paiva, eu sou médica, mentora de negócios e carreiras para médicos, professora da Faculdade São Leopoldo Mandic e coordenadora do MBA de Empreendedorismo Médico. E nesta primeira temporada, nós vamos falar sobre a pergunta que não quer calar, que com certeza está aí na sua cabeça, você que está começando a carreira médica, que é como ganhar dinheiro fora do plantão. Hoje eu vou receber um colega médico muito querido, Dr. Rafael Brandão. Rafael é, além de um visionário, oncologista com passagem por Harvard, e hoje ele está à frente da Clínica First e é coordenador da oncologia da rede de hospitais São Camilo, aqui em São Paulo, tá? Meu colega, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui na Mandic. Obrigado, Camila. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme te receber aqui. Eu quero começar, né, Rafael, com essa reflexão. Como você diria para quem está nos assistindo aqui neste episódio desse podcast, como é que você pensa na sua cabeça de que é sair do plantão lá no comecinho da carreira? Eu sempre soube, cara, que... Eu sempre gostei de dar plantão, pra falar a verdade. Sim. E aí eu dei plantão muito cedo, desde a época da faculdade eu dava muito plantão. Eu dava muito plantão desde o primeiro ano da faculdade. O que aconteceu? Chegou no sexto ano, eu já tava, assim, muito cansado de dar plantão. Porque eu dei muito plantão. Eu me expunha, eu era o tipo de aluno na faculdade, já te contei essa história, que eu rodava na pediatria, eu queria ser pediatra. Eu rodava na neurologia, eu queria ser neurologista. Enfim, aí grudava nos professores e ficava ali no plantão. Então eu ficava muito imerso em hospital e, enfim. Isso, eu cheguei cansado. Eu fui fazer residência de clínica médica. Mais plantão ainda. Sim. E eu não sabia o que eu ia fazer. Na residência de clínica, a mesma coisa. Eu passava na cardiologia, vou ser cardiologista. Nefro. E aí daí por diante. Terapia intensiva e tal. Até que eu tive uma situação na minha vida familiar envolvendo oncologia. E aí eu me apaixonei pela oncologia e fui fazer a residência de oncologia. Na residência de oncologia, eu já não dei plantão. Sim. Eu já trabalhava com outras coisas. Eu gerava conteúdo para um grupo. O meu chefe, na ocasião, o Dr. Buzai, tem um manual de oncologia. Eu revisava manual, escrevia, fazia vídeos, tinha ideia de cursos, coisas do tipo. Então eu já ganhava dinheiro de outras maneiras além do plantão. Que legal. E a oncologia não é uma especialidade que acaba dando muito plantão mesmo. A gente dá pouco plantão nessa Sim. especialidade. Ou nenhum plantão. A gente dá plantão, tem gente que dá plantão de quimioterapia para cuidar disso. Mas eu nunca tive assim na minha cabeça algo tão desenhado como sair do plantão. Eu sempre tive na minha cabeça algo, o que eu gosto, que eu gostaria de fazer. E qual era o meu grande prazer dentro da medicina e minha utilidade naquele momento. E foi fora do plantão. Sim, entendeu? óbvio. Isso é muito importante, né, Rafa? É a gente trazer que o autoconhecimento, né, a gente conhecer as nossas forças, as nossas fraquezas, o nosso propósito de vida, a gente conhecer a mensagem que a gente quer entregar para o mundo. É tão importante, né, para te direcionar. Você vê, você vislumbrou isso. Eu não quero essa vida, eu não quero dar plantão. Então eu vou fazer o quê? Algo que o meu propósito sustenta. Né? Então é tão importante a gente pensar sobre esse propósito no começo da carreira, né? Sem dúvida, sem dúvida. E tem que estar sempre se questionando e se perguntando. Isso que eu acho. Agora, e as maiores experiências pro médico são dentro de um plantão. Sim. Por isso que eu acho que dentro da faculdade é o ideal se expor ao máximo dentro de todas as áreas possíveis. Porque ali você vai criando experiências e vai dando opiniões, senão você não consegue formar opinião. A sua opinião ela não pode ser formada somente no conteúdo do Instagram, tem que ser formada no conteúdo da vida real, né? Sim. E dizem ter aquele repertório para isso, né? E aí, você teve uma passagem por Harvard, né? Você fez um fellow lá. E aí, logo depois que você voltou, você me contou que você foi ser gestor numa grande rede de hospitais aqui em São Paulo, né? Isso.
E aí, como é que foi essa experiência de Harvard para essa área de gestão, né? Já que nós estamos falando aqui de opções ao plantão, né? Acho que a área da gestão é uma área que brilha os olhos de muitos médicos, né? Eu mesmo fui gestora, fui coordenadora de UTI, fui diretora comercial de uma empresa, e o que me chamou para essa área foi: eu posso fazer diferença para mais pessoas, e não só atendendo um paciente ou dois ali no plantão, né, naquele momento. Então, como fazer a diferença para mais pessoas? E aí, o que te levou para a gestão, assim, naquela época? Na verdade, morava nos Estados Unidos, fazia fellow lá, já tinha feito residência de clínica de onco. E aí um grupo grande aqui em São Paulo, o maior grupo de oncologia do país, me convidou para ser um diretor científico do grupo. E aí eu queria voltar para o Brasil, acabei voltando nessa posição. Eu era super jovem, eu tinha 31 anos na época. Sim. E foi bem desafiador, assim, porque é difícil uma pessoa muito jovem liderar uma série de médicos e que tem ali seus desafios pessoais, e você ganhar liderança nesse modelo foi muito complexo. É desafiador. Assim, porque a maioria dos médicos tinham mais de 50 anos, por exemplo, né? Então, quem que é esse cara de 31 anos que chega cheio de ideias, revolucionando, enfim. E devagar eu fui ganhando espaço e conquistando. Mas ali era uma gestão na qual eu me preparei para aquilo, que era uma gestão científica. Sim. Eu tinha passado ali quase 2 anos em Harvard fazendo pesquisa, publicando pra caramba. Então, você estava confortável. Tava pronto. Confortável. Sim, tá. Tava confortável. Então, acho que ali foi positivo. Mas eu durei 11 meses ali, porque eu fui depois chamado para um outro grupo, né? Uma outra posição. E aí sim na gestão. Aí na gestão mesmo, assim. Sim. Gestão de tudo. Eu era diretor nacional da oncologia de um grupo grande, que tinha um grupo de hospitais e de convênio, no Brasil inteiro. Sim. Foi me dado carta branca. A primeira coisa que eu fiz, eu me cerquei de pessoas. Eu convidei algumas pessoas que trabalhavam comigo antes, que sabiam fazer a parte administrativa, sabia falar sobre montar um DRE, discutir sobre orçamento, enfim. Pessoas que faziam marketing, enfim, eu me cerquei de pessoas boas nas suas da minha áreas, confiança, que me amparariam nessa situação. Mas mesmo assim foi ruim, foi péssimo, porque eu não havia me preparado para ser gestor. Sim. Eu não havia me preparado, não tinha parado para estudar aquilo. Então, não foi. Eu gostava da parte assistencial, eu gostava daquilo que eu era preparado, do que eu tinha me formado para aquilo. Talvez você gostava de ter o comando ali para conseguir fazer o que você precisava fazer com todos os pacientes, né? Ou seja, os pacientes ali tinham muito da tua conduta, né? Tinha muita coisa da minha conduta. Mas, Camila, gestão, por isso que eu acho tão válida essa ideia da pós-graduação de vocês. Gestão é algo que a maioria dos médicos não se preparam para isso e começam por começar. Vou começar. Vai no interior do Brasil que vai ver um monte de prefeito médico, né, por exemplo. Então, o médico tem por ter uma facilidade talvez social e uma posição social dentro de autoridade, né? Na comunidade, ele é dado aquilo e ele facilmente aceita, enfim. Se fosse hoje, eu não teria aceito, por exemplo, isso. Mas aí a oncologia teria perdido muito. Eu não sei, cara. Não sei, porque eu teria me preparado mais, eu acho. Eu teria me preparado para assumir essa posição. Mas eu acho que isso acontece com a maioria dos médicos, né? Você, um cara bom tecnicamente, né? Ou seja, os caras bons tecnicamente, eles se destacam ali na lida diária com o paciente e eles são automaticamente convidados a ir para uma outra posição de gestão. Isso aconteceu comigo, né? Eu também era intensivista num hospital aqui em São Paulo e também fui convidada para ser coordenadora de UTI e eu inicialmente neguei com medo, né? De eu não sei fazer isso. Como é que eu vou liderar os meus colegas, né? Eu estava há 10 anos naquele hospital. Mas aí eu aceitei o desafio e eu fui me preparar para isso, né? Aí eu fiz MBA, aí eu fui, fui fazer cursos na Disney, no Disney Institute, outros cursos no Lean Institute. Então, eu fui me preparar para isso, né? E foi meio aí que a gente se conheceu, né, Rafa? Você estava na ocasião, quando a gente se conheceu, nesse cargo de liderança.
E eu estava também né, na minha posição de liderança. Mas eu acho que isso é um alerta para os nossos colegas de entender o seguinte, as oportunidades vão aparecer para você. Né? Você é bom tecnicamente, as pessoas vão te chamar para assumir cargos de liderança. E você tem que estar preparado para ser esse líder. Né? A gente já lidera ali no plantão, né? Então, quando a gente está no plantão, na parada, nós médicos lideramos. Então, é um pouco fazer isso, só que no backstage. Né? É mais complicado? É mais complicado. Mas nada que você não consiga treinar, né? E se desenvolver. É isso. Sem dúvida. É por isso que eu digo que talvez hoje eu não sei se eu teria aceito, porque eu não tinha treinamento algum, né? Eu não tinha nada de treinamento. E eu voltei ainda até o jeito de se relacionar, o meu jeito de se relacionar profissional, era um jeito totalmente treinado. Eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, é uma cultura completamente diferente. Então, era uma cabeça muito americanizada, estava na ocasião. E no Brasil não é assim, aqui é um país diferente, enfim, tem a cultura própria. Então, até o jeito de liderar, etc., eu teria modificado algumas coisas, teria aprendido mais coisas, eu acho. Sim. Não, com certeza. Mas eu acho que esse cargo, né, ele te preparou para o que vinha depois. Sim, sem dúvida. Né? Acho que a gente tem que pensar nisso, né? Sempre um desafio na nossa vida, um desafio grande, nos prepara para a etapa posterior, a etapa que vai vir, né? Sem dúvida. E aí, por conta de você ter saído desse cargo, você resolveu empreender na medicina, né? Finalmente no seu próprio negócio. E eu acompanhei ali, né, o desenrolar, o início da Clínica First. Né? A Clínica First hoje é uma clínica em São Paulo, uma clínica de alto padrão em oncologia, que exatamente traz esse conceito de concierge medicine, de você cuidar do paciente em todos os seus âmbitos, né? E a Clínica First, eu acompanhei o nascimento dela, por isso que eu já estou apresentando, mas eu quero, obviamente, que você diga para mim, né? Hoje a Clínica First é uma referência na oncologia do Brasil. Eu sei que você atende muitos pacientes por mês pedindo segunda opinião de vários estados do Brasil e até do mundo, né? Mas para chegar lá na Clínica First, que decisões você precisou tomar? Né? Como foi esse momento da decisão, vou abrir uma clínica e a Clínica First vai ser desse jeito? Então, eu já tinha vontade, assim, de montar alguma coisa diferente, alguma coisa da oncologia diferente. Quando eu saí desse grupo, outros me chamaram e eu não queria fazer parte da mesma coisa, eu não queria mais do mesmo, eu queria pensar alguma coisa diferente que de fato agregasse para o paciente. E quando a gente fala de medicina, qualquer assunto na medicina, na minha opinião, a gente já teve essa conversa várias vezes, se você não está ali para servir o paciente, o seu resultado vai ser ruim, o seu trabalho não vai ser bom. Mas eu sou gestor do hospital, estou olhando. Se você não olhar o lado do paciente, o seu resultado vai ser ruim. E eu acho que esse é o problema de muitas gestões hoje médicas, né? Sem dúvida. Médicos e não médicos, ou Sem seja, dúvida. eu não priorizo o paciente, eu priorizo o número, ou o resultado, ou aquela parceria que eu tenho que atender, etc. Isso aí. Tudo isso é importante, mas o resultado, o desfecho com o seu paciente é o mais importante de tudo. Então, eu sentia que isso não era feito, enfim, eu queria sair um pouco disso daí. E queria pensar um pouco fora, porque a oncologia ela é muito protocolar, muito guideline, muito algoritmo. Você tem um tumor X, trata assim, assim, assim. Tem 3 opções, progrediu aquela opção, é outra, e não tem mais o que fazer. Então, não é assim que acontece. Ela é dinâmica, ela muda o tempo inteiro. E começou aquela época, tem, 5 anos atrás, acho, começou aquela conversa, começaram vários dados falando sobre a importância do sono, a importância da nutrição, a importância da saúde intestinal, esse olhar mais completo ali sobre o paciente, e eu sempre também acreditei muito nisso, foquei muito nisso, e aí eu resolvi abrir uma clínica onde a gente faz o diagnóstico precoce do tumor, então tem uma espécie de check-up oncológico, e a gente trata o paciente na linha inteira do cuidado, desde antes do câncer, durante o câncer e pós o câncer. Então, é basicamente isso que a First faz. E em todas as áreas, né, Rafa? Acho que vocês avaliam, né, todas as áreas da vida do paciente e aí integram tudo isso para dar o melhor cuidado para o paciente. Né? A gente foca em 5 pilares, assim, o paciente que não tem câncer, né, chega para fazer um screening com a gente. Então, é saúde cardiovascular,
a parte risco oncológico, risco de câncer, a endócrino metabólico, reumato ortopédico e saúde mental. Essas 5 coisas que eu acredito que se 5 pratinhos estiverem em dia, girando bem, Tá ok. tá ok. Sim. Então, como é que eu comecei a clínica? Foi um jeito engraçado, assim, eu não sei se funcionaria hoje de novo, mas foi engraçado. Quando eu mudei dessa primeira instituição que eu cheguei no Brasil para uma segunda, eu levei, todos os meus pacientes vieram comigo, porque eu sempre tive uma relação médico-paciente muito boa com eles. Eu acho que foi isso que me permitiu ter total liberdade de mudar de um lugar para o outro, de sair de um lugar para o outro, porque os pacientes Você acabam... sempre sabe que o seu ativo são os meus pacientes, exato. tá preservado, né? Que preservado. são os pacientes, né? E eu quero só fazer um parêntese aí, não perde a linha de raciocínio. O Rafael é o melhor médico que eu conheço, né? Ele cuidou da minha mãe, ele cuida de mim, e ele tem uma relação médico-paciente que é inacreditável, né? Esse cuidado de você saber tudo da vida do paciente, né? De você estar na sua casa e receber uma entrega do Mercado Livre, sei lá, vitamina C. Quando você olha, o Dr. Rafael mandou para casa da paciente, né, um pacote de vitamina C. Você lembra desse episódio? E isso expressa, né, o cuidado, ou seja, isso é o grande ativo do médico. Né? E isso é a base da medicina, é o cuidado. Então, às vezes a gente está esquecendo de que o que realmente importa é o cuidado com o paciente. Exatamente. Né? Eu queria fazer esse parênteses, fechar, Mas tem total, deixar você razão. continuar. Então, como eu tinha essa relação boa, e quando eu troquei a primeira vez, eu achei que ninguém ia vir comigo. Acabou vindo todo mundo. Eu, na terceira vez, eu sabia que viriam. Você ganhou também. aquela autoconfiança de já fiz isso uma vez, já sei qual é o caminho. Aí vieram de novo os pacientes e ainda tinha aquela piada de novo, trocando, doutor e tal, de lugar, dava aquela piada. Mas todos vieram e aí eu resolvi junto, e a minha esposa, a Indianara, ela é hematologista. Sim. E ela tinha deixado, não queria mais fazer a oncohemato, foi fazer nutrologia, fez nutrologia, pensava também muito com essa cabeça. Aí a gente construiu juntos um modelo desse check-up oncológico, né? Como é que a gente fez? Eu criei uma lista de transmissão no Instagram com todos os meus pacientes e lancei o produto. E Nossa. os pacientes têm os familiares, todos. Sim. E todo paciente oncológico, ele não vem sozinho na consulta, ele vem sempre com alguém, mais 1, 2 pessoas, no mínimo. E então, todo mundo tem aquele receio de ter câncer ou fazer a detecção precoce do câncer. Que isso tem um impacto no desfecho enorme. E aí a gente começou assim. Eu lembro que era, sei lá, setembro, fechei a agenda até o final do ano com pacientes. Nossa, que só máximo. por conta disso. Você vê que isso é uma coisa tão banal, né? Tipo, um check-up oncológico. Por que ninguém nunca teve essa ideia? Né? Acho que isso é verdade. Por que nunca ninguém teve essa ideia? Será que os médicos têm medo de garantir que não tem doença? Né? Ou é falta de recurso tecnológico, às vezes, que você trouxe, né, recurso tecnológico para conseguir fazer essa detecção precoce? Cara, eu acho que o médico ele tem medo muito de fazer o que é diferente, sabe? Eu acho que o médico ele tem muito Total. aquilo de fazer o que a sociedade médica específica diz e seguir aquilo. Ele tem muito medo do que o outro colega vai dizer e do que... Aí acaba fazendo mais do mesmo. Sim. Eu penso... É isso que eu justifico na minha cabeça, porque hoje tem mais gente fazendo já esses check-ups, né? Rafa, você passou por instituições grandes na liderança e hoje você lidera a sua própria clínica. É uma clínica de sucesso em São Paulo com resultados. O que você acha que muda de uma posição para outra? O que mudou na sua cabeça? Muda, primeiro que na clínica eu sou o dono, né? Então não tenho tanta... Aliás, tem pressão pra caramba, mas a pressão é muito imposta por mim mesmo, ou pelo... Se a responsabilidade é maior. Porque você tem uma responsabilidade maior sobre as pessoas que trabalham com você, até com os pacientes e tudo mais. Eu não deixei assistência, né? Minha assistência é muito pesada, eu tenho paciente todo dia, então eu tenho que conciliar esses dois. Sim. E isso é desafiador, mas é melhor, a chance é maior de você construir alguma coisa e de fazer coisas diferentes do que quando você está dentro de um grupo e você tem que seguir ali o script. É mais seguro estar dentro de um grupo, talvez, acho que é. Sim. É a zona de conforto maior? É. Você recebe ali
sempre o teu salário, enfim. Quando você é dono, não tem o salário, varia do prolabore, do lucro, né, se ele existe ainda. Deve existir, Então, é diferente. Eu gosto muito mais da possibilidade de ser ali tá entre a liderança, ser fundador do do seu negócio. próprio negócio. Eu acho que é bem isso, né? Empreender tem os seus desafios, mas ele é a nossa oportunidade de colocar a nossa voz no mundo, né? Então, tudo que o Rafa faz lá de inovação, né, de OncoSeek, ou seja, tudo que você imagina de tecnologia, de infusões, de oncologia metabólica, né, que você faz essa área, tudo que você imagina de ideias, você consegue implementar, porque é seu. Né? Então, isso é rico, né, dentro do empreendedorismo. É rico. Eu penso numa coisa hoje, desenho um projeto, amanhã eu coloco para rodar um piloto, para ver o MVP e daqui a pouco tá rodando. Numa instituição, você passa com 1.000 pessoas, faz milhares de reuniões, e o negócio reunião para outra reunião, e não sai, enfim, é diferente um pouco. Sim. E aí, dentro da Clinical First, já avançando um pouquinho mais, você agora tá na liderança de um outro projeto, que é o projeto da oncologia dentro da rede de Hospitais São Camilo. E eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio também. Então, eu quando saí do outro local, eu falei, não vou mais pegar a liderança de lugar nenhum, não quero mais só ficar na clínica. E de fato eu fiquei um tempo assim, eu internava meus pacientes em alguns hospitais, eu circulo nos mesmos hospitais, uns 3, 4 hospitais ali, e uns principais hospitais da cidade, tô ali e tem um grupo comigo, de time de médicos, de oncologistas que trabalham comigo, interna paciente, a gente vai. Tava confortável. Aí 2 anos atrás, veio o pessoal conversar comigo da Rede São Camilo, a gente ficou conversando, acabou que não deu certo. Aí foi um ano de conversa, e vai, volta, vai. Até que eu resolvi assumir esse desafio. Vai daqui a pouco completar um ano, em junho, na verdade, completar um ano que eu tô lá. Pra ser sincero, total, e tem sido, eu montei o jeito que eu queria antes, com a gestão, com a diretoria, né? Então, com o diretor médico, com o diretor executivo, com o superintendente, eu deixei claro o que eu poderia contribuir. Então, eu deixei claro que eu não ia participar de reunião de compra de medicamento, de DRE, não ia. Que a minha liderança seria uma liderança médica e que eu ajudaria na formação da marca, do rebranding que eles estão querendo. Sim. Relacionado à oncologia. Que é isso que eu me propus em relação à parte de protocolos, gestão dos médicos e tudo mais. Foi muito melhor. Tem sido muito melhor, porque foi combinado, né? E aí eu sinto a experiência ajudar muito, porque tem coisas que eu vejo, eu já vivi, né? Várias coisas. Sim. Então... Sim. E aí, uma das grandes coisas legais que eu acho do seu trabalho, Rafa, é que você tem um time, né? Então, muitos médicos que estão nos ouvindo podem pensar assim, nossa, mas ele tem um time, como é que funciona isso, né? Porque o médico, ele tem muito essa cabeça de voo solo, né? Não, se eu tô aqui, voo solo e tudo. E você não, quer dizer, você... quando o paciente vai se consultar lá na First, ele passa primeiro por uma triagem, né? Com uma enfermeira, que vai fazer sinais vitais e etc. Depois, você vai para uma sala onde você é atendida pelo assistente do Rafa. Então, essa assistente, ela faz toda a coleta de dados necessários e anota exames e tal. Você sabe que a oncologia, né, é folha de exame que não acaba mais. Então, ou seja, quando o Rafa entra na sala, o paciente já está preparado para receber ele, né? Já falou de o que está sentindo, o que está acontecendo, já viram os exames, né? Essa assistente já discutiu contigo o caso, né? E quando você entra, você é muito mais assertivo e você consegue focar no que realmente importa, que é o paciente, né? Então, como foi montar isso para você? Então, de novo, né? Nos Estados Unidos tinha já uma enfermeira, nurse practitioner, faz isso. E ela sabe muito dos casos. Então, eu já voltei pro Brasil querendo trabalhar desse jeito. Sim. Porque exatamente ela tira um pouco a burocracia e é outro cérebro complementar ao seu. A enfermagem, ela percebe coisas que o médico não percebe. Adesão ao tratamento, efeitos colaterais, por exemplo. Tem coisas que o paciente fala para o enfermeiro e não fala para o médico. Total. Então, isso tudo foi corroborando. O fato de ter assistentes do meu time, oncologistas,
também para olhar, diminui a chance de erro também. Porque ele está passando por vários filtros. Então, para errar alguma coisa, sei lá, vi uma progressão de doença e não percebi. É mais difícil. Tem muitas pessoas ali para a gente olhar. E a gente discute o caso, debate o caso. É sempre, cada paciente, ali a gente tem um projeto para cada paciente. Onde a gente tem momentos onde a gente discute esse projeto. E aí tem nutricionista na sala, tem os assistentes, os oncologistas, os enfermeiros, enfim. E a gente debate todo mundo, porque eu sou totalmente humano, tenho meus problemas, enfim, as coisas às vezes eu não vejo, eu enxergo. E aí a gente discute, na discussão do caso, a gente decide tomar as condutas. Sim. Tem condutas muito difíceis, dar químio ou não dar químio em determinado momento. Então, são difíceis, a gente tem que ter calma para discutir isso. Né? Então, olha como é rico isso, né? Você conseguir montar o seu time para exatamente dar o melhor para o paciente, né? E aí, Rafa, depois disso, né? Como a gente está falando aqui de alternativas de sair do plantão e a gente está falando aqui de uma clínica de sucesso, você também tem um braço educacional, né? Na sua vida, assim, que você gosta, né? Nós já fizemos uma mentoria juntos, né? Uma mentoria de carreira, a gente já fez junto uma mentoria. Então, hoje você tem médicos que te acompanham, né? Na Clínica First e nos hospitais onde você atende, que podem também aprender com você. Sim, né? sim. Né? Na oncologia. Como é que funciona isso? Sim, sempre teve. Teve. Na época da pandemia, eu tinha um grupo de 120 e poucos estudantes de medicina que se reuniam comigo 2 vezes por semana, às 5 horas da manhã. Ah, eu lembro disso. Lembra disso? Mentor Med. E aí a gente. Foi muito legal. Eu sempre gostei muito de estudante, de aluno, porque eu aprendia muito. Tem coisas que não tô vendo no dia a dia. Não sei como que essa geração raciocina, pensa diante de uma coisa, de um problema. Então eu aprendi ali com eles. Eu colocava a situação e ia aprendendo. Foi muito legal essa fase. Sim. E a nossa mentoria também foi muito legal. E hoje, o que eu tenho, na verdade, hoje eu tenho estudantes que me acompanham, residentes que acompanham, pedem para fazer optativo conosco. A gente provavelmente ano que vem abre vagas de residência no São Camilo também. Então, eu acho que a educação tem que estar ligada o tempo todo com o médico, né? Sim. O médico, para mim, na minha opinião, é um educador nato, né? A gente precisa trazer essa veia educacional para o nosso consultório, né? Para as redes sociais também, Sim. né? Para ajudar outros médicos ou até o paciente a chegar nos resultados que eles querem, né? Exatamente. Tem os grandes médicos, pelo menos, sei lá, estão sempre envolvidos em educação, porque vamos falar de William Osler, que é o pai da medicina moderna, ele sempre tudo que ele descreve tem aluno em volta dele, ao redor dele. Né? Total. E isso é incrível, acho que é ótimo. É a Sim. melhor forma, você se sente na obrigação de estar ali entregando sempre um conteúdo, né? Amanhã mesmo eu vou dar aula para uma pós-graduação que acontece na Europa de oncologia integrativa. Então, Que legal. eu tem algumas aulas que eu dou nessa pós-graduação. Então, Sim. tem coisas... Ou seja, a educação tá na sua veia mesmo, né? Tá, eu gosto bastante. Show. Tá bom. E me fala uma coisa, eu sei que você é um aficionado por inovação, né? Te conheço e sei que você gosta disso. Você traz essa inovação para dentro da Clínica First, trazendo exatamente essa medicina de ponta para os teus pacientes. Mas eu também sei que você perde as suas madrugadas, porque olha, o Rafael ele vai dormir meia-noite e ele acorda 4 horas da manhã. Não, eu durmo E mais começa cedo. o dia 4 horas da manhã. Então eu sei que você fica lá, né, fazendo coisas, estudando, lendo e fazendo seus conteúdos e tal. E eu sei que você desenvolveu uma inteligência artificial para oncologia. Né? Então fala um pouquinho pra gente sobre essa empreitada. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu aprendi a programar em Python, que é uma linguagem de programação. Gente do céu, oncologia e programação em Python. Não, porque tem muito trabalho de oncologia que usa programação, porque você correlaciona os genes, as mutações com as doenças. Então, você mexe com dados populacionais e tal. Então, eu gostei. Aí eu aprendi. E quando começou essa onda de inteligência artificial, eu comecei a fuçar e aprender mais coisas, assim. E aí a gente criou uma oncologia, uma inteligência artificial de oncologia que chama OncoIA, e onde a gente pode discutir como se fosse um outro oncologista ali.
Caramba. Você coloca o caso, dá pra copiar o prontuário, cola, você discute e ele dá as opiniões dele. Claro que tem opiniões que não estão certas, na maioria das vezes estão certas, mas não cabem naquele momento. E a outra coisa também que eu coloquei é pro enfermeiro e farmacêutico. Então tem protocolos de quimioterapia. Então ele escreve lá um nome de um protocolo de químio, ele entrega inteiro. Então assim, com o que vai ser diluído o quimioterápico, quanto tempo de infusão, qual a ordem dos quimioterápicos. Isso o colunista não sabe, o médico não sabe, porque os enfermeiros usam os manuais próprios, né? Então Sim. tem isso. Então tem sido muito utilizado por farmacêuticos e enfermeiros também. Sim. E ela também serve pro paciente? Não. Então, eu não desenhei. Ela serviria para o paciente. Serve porque ela é aberta, ela não tem nenhum login, senha, nada disso. Hoje a gente tem mais ou menos 1.000 acessos por dia, essa inteligência artificial. Nossa, tá um Então, sucesso já. eu acredito que pacientes usem, mas o foco é para médico e enfermeiro. O que eu acho que eu gosto muito da ideia, eu cheguei a pensar, vou criar uma inteligência artificial para paciente. Eu até tenho uma, eu não botei no ar, mas ela tá montada. Eu sabia que você tinha. Ela tá montada. Mas por quê? Porque eu acho que o empoderamento do paciente é fundamental no resultado. O paciente chegar... Eu adoro quando o paciente chega sabendo tudo. Antes era no Google. Agora tem as inteligências artificiais que dão informações melhores até. Isso é bom pro médico. O médico que não gosta disso, ele tá errado. Porque esses dias eu lembro, um paciente chegou para mim, uma pergunta muito difícil, eu não sabia a resposta. Falei, olha, eu não tenho ideia, preciso estudar, me dar um tempo, vou estudar e trago pra você. Aí ele me falou, eu que olhei no chat GPT e não sei o que, deu tal. Eu falei, que legal. Legal, eu vou ver, te prometo. Depois eu fui ver, tinha fundamento que ele tava dizendo e tal, eu só ajustei uma coisa ou outra. Mas faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia isso hoje. Né? E eu acho que nós, como médicos, temos que estar, a partir de agora, acostumados com isso. Né? A todo momento vão surgir perguntas que você não sabe responder. E aí? Né? A gente tava acostumado a ser aquele médico no pedestal, todo poderoso, que sabia tudo. Hoje não, hoje sai um remédio hoje, amanhã o paciente está te perguntando. Ou alternativos ao tratamento. Posso usar cannabis? Posso usar vitamina C em altas doses? Posso usar isso, aquilo? Quer dizer, o médico não é obrigado a saber tudo. É isso. Né? Ele é obrigado a dar o acolhimento, a ser a pessoa de referência, né? a se colocar à disposição para confiar. Né, para o paciente poder confiar em você. E eu acho que isso é uma coisa que você faz muito bem. Fico muito feliz. Agora, entre essas áreas, né, gestão, inovação, né, cuidado com o paciente, como você acha que dá para equilibrar tudo isso, sem perder a essência de ser médico? Se você pensar sempre no paciente, eu acho que você equilibra. Se você para de pensar no paciente e começa a pensar mais no sucesso que aquela inovação vai fazer, mais no resultado financeiro daquela determinada da gestão de um determinado local, aí eu acho que você pode desequilibrar. Se você tem o seu norte ali, sabe que é para ajudar o paciente e você é médico para isso, para resolver o problema do paciente, então você não tem desequilíbrio. Na minha opinião, não tem como desequilibrar. E claro que tem momentos que você está mais tendencioso a uma coisa ou outra, tem fases da vida. Mas você tem sempre que buscar e lembrar qual o motivo, né? O porquê você está ali, qual é teu verdadeiro desejo. O meu verdadeiro desejo é resolver o problema do paciente que me procura, daquele paciente que eu estou tratando. Se eu não consigo resolver esse problema, é terrível, mas eu tenho que ter certeza que eu fiz de tudo para resolver. Sim. Né? Tem que ter a consciência tranquila em relação a isso. Maravilhoso, maravilhoso. Rafa, pra gente fechar aqui o nosso podcast, porque a gente sabe que nós aqui, quando a gente se encontra, a gente não tem hora pra terminar o nosso papo, mas com toda a tua trajetória, né, de ter ido pra Harvard, de gestão, a First, né, agora a Rede São Camilo, a inteligência artificial, tudo isso que a gente conversou. Qual é teu conselho pros médicos que querem ganhar dinheiro fora do plantão? Primeiro, saber o que ele foi chamado, na minha opinião. Porque não adianta Rafael, não adianta eu falar que eu vou virar radiologista e vou ter sucesso se eu não gosto daquilo. Então tem que ser alguma coisa que você se sente confortável, que você se sente chamado. Eu acho engraçado quando falam, sei lá, pediatria não dá dinheiro. Ou tal, neurocirurgia dá muito dinheiro. Eu conheço os dois, conheço neurocirurgião pobre e pediatra rico. Sim, então tem de tudo.
o que te chama? O que a medicina te chama? E isso não é fácil de identificar. Por isso que eu acho que se expor ao máximo é o melhor jeito de entender. Vou ficar aqui uma semana rodando na pediatria, vou olhar como é que é a vida desse cara, como é que ele faz, quais são os problemas que tem. E aí você vai conseguir identificar. Identificou essa determinada área, você tem que se tornar ali, tentar se tornar o melhor possível naquela área. Virar autoridade naquela área na medida possível. Não precisa ser autoridade. É autoridade pro teu paciente. O teu paciente se sentir seguro. Ele sentou na sua frente, ele sabe que ele está seguro. Ele sabe que você é um bom médico, está olhando as coisas de forma adequada para ele. E é isso. E se você está no plantão, muito difícil o médico começar a carreira sem passar pelo plantão. Difícil, né? Mas se eu tivesse que voltar hoje totalmente do zero e começar do plantão, uma especialidade nova, cardiologia, por exemplo, eu rapidamente estaria com o consultório cheio. Porque o plantão é um lugar onde você vê paciente. Sim. Você trata um paciente muito bem, ele já vai virar seu paciente, ele já vai querer saber onde você atende, aonde você está, aonde... Você tem que criar vínculos, você tem que criar segurança, criar elos com o seu paciente. E ao mesmo jeito entender, não é para mim medicina assistencial, eu sou administrador. Eu gosto da medicina como administrador. Vai lá, gruda no administrador, vê como é a rotina dele, é legal, gosto disso, que interessante, como lidar com o médico, como fazer, ver o custo médico, ver as variáveis todas que nós temos ali na gestão de um serviço médico. Puxa, é isso que meu coração bate mais forte. É isso que você vai fazer, vai mergulhar, vai começar de alguma forma. O plantão, ele serve inclusive para quem está querendo ser administrador hospitalar, conseguir entender os fluxos do hospital, os processos do hospital. Os problemas, né? Você só consegue entender os problemas a partir do momento que você está lá vivenciando esses problemas. É muito importante. Exatamente. Entender e falar, isso aqui precisa arrumar, eu faria diferente, eu acho que esse fluxo pode ser mais rápido. Tem fila aqui, a gente tem um gargalo aqui, a triagem não é para ser aqui, o médico tem que fazer isso. Quer dizer, você consegue entender de fluxos e filas, né, quando você está no plantão. E entende dos problemas que estão ali. Então, o plantão realmente é uma etapa importante da nossa vida, né? Sabe que o primeiro lugar que eu dei plantão na minha vida era um plantão que não me pagava. E aí Quem nunca? Alguém aí já passou por isso? Você dá um plantão e não receber? Ah, eu acho que você já passou por isso, sim. E era um hospital que tinha, sei lá, 2 leitos, 3 leitos, assim, de UTI. E tinham 3 médicos, a gente dividia porta, UTI e tal. E um cara falou assim pra mim, eu acho que esse aqui é o melhor plantão do mundo. Porque a gente vem, não faz nada, não tem paciente, evolui e tal. E a gente não tinha ainda recebido, né, o calote. Aí eu falei, cara, eu tô preocupado, eu já acho o contrário, eu acho que esse negócio é o pior trabalho do mundo. Porque se não tem paciente, não tá entrando dinheiro. Se não tá entrando dinheiro, os caras não vão nos pagar. Isso aqui não tá prosperando, isso daqui tem um problema sério aqui. Foi dito e feito o que aconteceu, né? O negócio não prosperou, não foi pra frente e acabou dando calote em todo mundo. Então, mas você tem que estar com o olhar atento ali, né? De enxergar onde que você é chamado e o que você quer fazer. Mas olha que interessante, né? Você teve já desde o começo essa visão, né, de que existe uma engrenagem, existe uma máquina que tem que rodar. E você, no plantão, você é uma peça daquela engrenagem. Né? Então, o hospital precisa ganhar dinheiro para te pagar, para ter os recursos, os exames, o laboratório que você precisa para voltar o dinheiro para isso. E isso é uma engrenagem. Então, quando a gente está no plantão, a gente faz parte dessa engrenagem. E é importante que a gente, desde o começo, realmente contribua com o nosso papel dentro daquele plantão. Então, o médico está lá, às vezes a impressora quebra. Aí a primeira coisa que você faz é xingar o hospital, olha, tá vendo, na frente do paciente, né? Isso. Tá vendo, é por isso que nada funciona aqui, a impressora tá quebrada, você chuta a impressora, ou seja, você não faz parte dessa engrenagem. Você tá ali só para ganhar o seu dinheiro. Então, que tal a gente começar a olhar para isso e fazer realmente parte dessa engrenagem? Como eu posso dar o meu melhor como médico aqui? Eu tô no plantão, é temporário para mim, mas como eu posso entregar o meu melhor aqui para que essa engrenagem gire? E como eu posso tirar daqui também oportunidades para desenvolver o meu próprio negócio, né? Os meus pacientes, tá? É ali que você treina o vínculo, né? É ali que você realmente vira médico. Se você não identifica problemas, você não vai ter ideias para negócio. Porque negócio nada mais é alguma coisa que resolve um problema. Não é? Total. Então você não consegue fazer isso. Você vai lá só para trabalhar de 7 a 7, pega o dinheiro, vai embora, e aquilo, e reclamando, não vai te ajudar. Isso absolutamente não vai te ajudar. A nossa mentoria foi muito isso na época, lembra? Na pandemia,
Acho que tinha alguns mentorados que reclamavam muito disso e a gente trabalhou muito isso com eles. E foi... Trabalhamos muito isso, incrível. dessa questão da autoliderança, né? De eu ser líder de mim mesma, do meu processo, do que eu tenho que entregar, né? E não só reclamar daquilo ali, né? Qual é o meu papel? Ah, a impressora tá quebrada, tem fila, tem aumento, tem horas de espera. Como eu posso contribuir para diminuir aquela fila? Né? Com certeza, se você tiver essa visão, né, que é essa visão de dono que a gente chama, de você se colocar como protagonista daquele processo, você vai se destacar. Você vai ser convidado para um outro setor, você vai ter mais pacientes, você vai ter a confiança dos seus colegas, porque você consegue resolver problemas além do que estão ali dentro só do teu consultório. Então, é muito importante a gente ter essa visão mais ampla, né, de que o plantão pode ser, sim, uma passagem boa, né? O plantão começa a ficar ruim quando você começa a trabalhar mais do que você deveria. Com certeza. O olho cresce e você fala, putz, posso trabalhar 3 dias seguidos virados, etc. Aí você entra num cansaço, numa exaustão absurda. E é isso que é o problema maior do plantão. Mas é um laboratório fantástico para qualquer especialidade na medicina. O plantão é um laboratório... Qualquer especialidade que você falar, você vai se relacionar. Quero ser um neurocirurgião, tô de plantão. Você vai ligar pro cara, pedir parecer, ter consulta. Vai lidar com situações, vai dar notícia ruim pra caramba no plantão. Que é aí que você treina, de fato, a medicina. Né? Ser médico, a criar casca pra você realmente sair dali e levar a tua mensagem pro mundo, no teu negócio, nas coisas que você quer fazer como propósito de vida. É isso mesmo. Rafa, muito obrigada. Eu te agradeço mil vezes teu tempo de estar aqui com a gente. Esse foi mais um episódio do AceleraMed, o podcast. Um conteúdo para quem quer aprender mais sobre carreira e negócios e fazer tudo isso acelerar os seus resultados fora do plantão. Se você, assim como eu, está impactado com esse conteúdo, está inspirado por tudo que eu conversei aqui hoje com o Rafael, eu queria que você compartilhasse com outro colega que precisa ouvir isso, curtisse e estivesse aqui pronto para receber os nossos próximos episódios. Tá bom? Um beijo para você. Até o próximo episódio.